Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir, podem sentar, irmãos. Romanos 9. Amém. Nós estamos aprendendo junto a palavra do Senhor, compartilhando Romanos, aquilo que já foi falado para nós. A igreja de Romanos foi uma igreja que alguns estudiosos dizem que ela nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos e todos falaram em línguas, e ali falou que tinha judeu de toda parte do mundo. E acredita-se que essa igreja nasceu de um irmão desses, que no meio dos 5.000 que se converteu lá, foi cheio e foi para Roma. E essa igreja foi fundada por um irmão desse. A Bíblia não fala quem foi, não é interessante dizer quem foi. O mais interessante é o ensinamento, é as verdades que o apóstolo Paulo fala nesse livro e que instrui esses irmãos que eram conhecedores da lei, aquilo que já foi dito aqui também. Por ser uma igreja de judeu, eles conheciam a lei, eles conheciam a Torá, a Bíblia, né? Toda criança judeu, até 12 anos de idade, ele tem que saber os 5 primeiros livros da Bíblia. Então aqui o apóstolo Paulo está falando mais em cima disso, a respeito da lei e de Cristo, da lei. Não é verdade? Aquilo que também, mais um pano de fundo, já foi falado, a lei em si não é má, ela não é má, mas ela cumpriu o propósito dela. Até onde ela, para cumprir o propósito dela, ela cumpriu. Quando Deus viu que ela não ia cumprir mais, Ele se fez homem e mandou o Filho dele. E agora nós vivemos nessa nova lei. Não é assim? Aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala: olha, eu vivo sem lei, mas não que eu vivo sem lei, mas agora eu vivo pela lei do Espírito e da vida. Nova lei que nós temos, uma lei maravilhosa, Espírito de vida. Amém? Então vamos ler aqui Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Na minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, o de minha raça, o povo de Israel. Amém? Queridos, aqui o apóstolo Paulo, a gente lê os capítulos anteriores, ele fala aqui para a lei, cumpriu o propósito dela, e ele aqui começa a dizer: irmãos, se fosse por mim, se Deus chegasse para mim e falasse assim: Paulo, me faça um pedido, seja o que for, eu vou te atender. Mais ou menos isso, ele está dizendo aqui: se Deus chegasse para mim e falasse: Paulo, me faça um pedido agora, que o que você pedir, eu vou fazer. Se você quiser ser rico, bilionário, se você quiser viver 1000 anos, faça um pedido. Ele está dizendo, ele quer dizer assim: se Deus falasse isso para mim, eu ia dizer: Pai, que todo judeu se converta ao Senhor Jesus Cristo. Esse era o desejo dele. Falou assim: se Deus me desse esse poder de pedir, eu ia falar: então, todo o povo é judeu que conheçam a Cristo, que reconheçam Ele como Messias. É o que ele estava dizendo. Ele falou assim: gente, esse é o meu desejo. Eu não minto no Senhor, e a minha consciência está limpa perante o Espírito. Esse é o desejo do meu coração. Ele fala: por quê que eu desejo isso? Ele falou assim: porque a lei veio para eles. A lei veio deles. Todas as profecias foi para eles. Está dizendo, tudo veio para eles. A aliança, quando Deus fez a aliança, foi para o povo de Israel. Quando Deus falou numa aliança, Ele falou com Abraão, que era Abrão. Abrão, vem,
sai, vem, que eu vou fazer uma aliança contigo, e todas as famílias da terra será bendita em você. Aliança. Vou fazer de você uma nação. E ele falou: seu povo vai ser escravo, vai padecer 400 anos, vou libertar o povo, e vocês vão ser uma nação numerosa, vai nascer reis de você. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, da aliança veio deles. Aí depois ele diz: a genealogia de Cristo veio de quem, irmãos? Foi dos americanos? Não, né? Então foi dos gregos. Jesus nasceu na Grécia? Não. Nasceu na Judéia. É isso aí, Francisco. Nasceu em Belém, da Judéia, terra de Davi, descendente de Judá, cidade de Davi, que foi o que? Judá, filho de quem? De Jacó, que se originalizou o nome do país, Israel, filho de quem? De Abraão, o detentor de quê? Da aliança. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui, ele fala assim: irmãos, não pense que eu estou jogando por terra a lei. Não pense que eu estou dizendo que tudo aquilo que o Senhor fez não vale mais nada. Não, entendam-me. Eu não minto. No Senhor eu não minto. Eu queria que todos fossem salvos. Todos os judeus, todo da minha raça, todo o povo que é descendente de Abraão reconhecesse Jesus. Mas nós sabemos que eles não reconheceram. Vamos dar prosseguimento. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Porque o povo falou: mas Paulo, você está ficando doido. Se você está falando que é por Jesus, que agora é Jesus, e a maioria agora dos judeus não vão ser mais salvos, então a palavra de Deus falhou. E ele está explicando que não. A palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor, ele tem um propósito dela, e ele sempre vai se cumprindo. E é o que ele disse aqui, ó. 7. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Irmãos, nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, que a Bíblia menciona sempre o nome dos 2: primogênito Ismael e Isaac, que é o pai, que foi o que herdou a herança. Ismael, a Bíblia fala que são os filhos da carne. Ele falou assim: nem por ele ser Ismael, ele não partilha da mesma herança. Partilhou da mesma herança de Isaac, Ismael? Não. Mas ele não era filho de Abraão. Abraão não era o dono, não foi o que ganhou a promessa do Senhor, da aliança. Ismael não partilhou dessa mesma aliança. E fora Ismael, Abraão teve outros filhos, além de Isaac. A Bíblia fala que depois que Sara faleceu, ele teve mais outras esposas e outros filhos. E nenhum desses outros filhos também recebeu a herança, recebeu a promessa. Nem por isso eles são considerados como descendência de Abraão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, Deus, ele deu a palavra dele. E a palavra dele não falha. Não é porque eu nasci em Israel, não é porque eu sou judeu, que eu sou descendência de Abraão, que eu vou ter a promessa do Senhor. Não, porque Abraão teve outros filhos, mas a promessa se passou para quem? Para Isaac. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendências de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e
Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aqueles que chama, foi dito a ele: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aqui o apóstolo Paulo está falando de novo. O Isaque recebeu a promessa. Abraão entregou para Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú não recebeu a promessa, mas Jacó sim. A palavra do Senhor nunca falhou. A palavra dele sempre vai se cumprir em cima daquilo que ele diz. Então ele fala assim: irmão, não adianta, não basta nascer de Abraão. Ainda hoje os descendentes de Esaú são vivos. Eles moram. Fala que o plano de Deus se aperfeiçoa. Não é que não valeu, ele se aperfeiçoa dia após dia. Amém. Os planos do Senhor vai se aperfeiçoando. E os filhos de Esaú são vivos. Eles fazem divisa com Israel. É onde tem aquela cidade chamada Petras. Tentando lembrar o nome, tem até o rei, que é o rei desse país, que toma de conta da cúpula dos muçulmanos dentro de Jerusalém, o tratado que eles fizeram. Esse rei Abdullah, não sei lá das contas, que eu esqueci o nome do país dele. O osso de Abraão está lá, né? Isso. Aí tem uma grade no meio. Quem crê em Abraão fica do lado de lá. De lá de cá e os outros do lado de lá. Ou seja, ainda hoje existem os descendentes de Esaú. E nem por isso eles receberam uma promessa. Quem recebeu, quem foi? Jacó, que se tornou Israel. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos que conheciam a lei, que se orgulhavam. Não basta, meu irmão. A minha filha Esther está ali, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Quando ela estiver na sua adolescência, na sua juventude, quando ela for adulta, não basta ela falar: ah, eu sou salva, meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Sou salvo. Não adianta ela falar assim: não, mas meu pai é pastor, minha mãe é pastora, estou na frente da igreja, de todo tempo aí trabalhando. Quanto tempo? Antes de eu nascer eles já eram crentes, sou filho de crente. Não adianta. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Nós somos, eu sou. O meu filho, se ele quiser, ele vai ser por causa da promessa. Mas se ele não quiser, não tem como. Não tem como eu falar: Deus, pai, eu sou salvo, o Senhor sabe. Todo domingo eu estou na igreja, eu devolvo o dízimo, eu pego o dízimo, até as abóboras, viu, Pedro? Eu conto as abóboras que eu plantei lá, deu 10, eu vou levar uma para a igreja como dízimo. Já dizimaram as abóboras, né? Oh, meu pai, não adianta eu pensar que eu estou indo num lugar, que eu dou graça e paz para que eu leio Bíblia, que eu dou domingo após domingo, reunião após reunião, ajuntamento após ajuntamento. Não adianta isso. O que eu tenho que crer é que o Senhor, por causa dele e por ele, eu estou firme. Porque se fosse por mim eu não estaria. Não adianta se eu for filho de Abraão, não adianta se eu for filho de Isaque, se eu for filho de Jacó, não adianta. O que adianta é aquilo que o Senhor fez. Não tem como. Ontem, quando nós estávamos indo para a chácara, eu conversando com minha esposa, e a gente compartilhando, esse algo tremendo. Ela falou assim: meu bem, mas e o amor de Deus encobre multidão de pecados? Eu falei: sim, o amor do Senhor me encobre
pecados de quem não é crente, de quem não reconhece, olha, encobriu, mas não encobriu. Ao mesmo tempo que o amor do Senhor encobriu a multidão do pecado dos outros que não conhecem, Ele não encobriu por quê? Porque a pessoa não reconheceu que o amor dele encobriu a multidão de pecado dele. Não adianta. Pela fé. E eu tenho que falar, Senhor, eu sou pecador. Eu sou um miserável, pobre e nu. E necessito da graça do Senhor. Eu necessito. Não é porque eu faço parte de uma associação, que eu faço parte de uma religião, que eu faço parte de um grupo, de algo, não. Mas é porque eu reconheci, eu sou miserável, Senhor, e eu necessito da sua graça. Se não for pela graça do Senhor, não adianta eu jejuar, não adianta eu orar, não adianta eu sair da minha casa, andar 200 quilômetros a pé, carregando uma cruz, carregando uma tábua, carregando seja lá o que for. Não adianta, porque eu nunca vou conseguir pagar aquilo que o Senhor fez. Nem a lei que o apóstolo Paulo está nos ensinando em Romanos, nem a lei conseguiu pagar. Nem a lei conseguiu isso. Conheço gente que jejua e ora, é vice numa igreja e crê que a salvação é pelas obras. Não é. Coitado dele. Não é. E ele fala que tem pecado de morte. Eu tentei explicar para ele que o pecado de morte era no tempo da lei. Tipo, aí eu falei para ele. Tem que ser apedrejado. Tipo a prostituta que ia ser apedrejada. Aquilo era um pecado de morte na lei. E o que Jesus fez? Perdoou. Falou que quem tem pecado não tem direito de matar o outro. E o perdão vem de Deus e a salvação é pela fé, por crer em Cristo e pela fé em Cristo. Não pelas obras, mas ele não acredita. Ele é vice e o povo quer dar a direção de uma igreja para ele. Eu falei, o pecado de morte hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Isso é o que diz que não tem perdão, blasfemar contra o Espírito. Eu acho que hoje em Cristo o pecado de morte não é a morte natural, antes era a morte natural. Isso. Hoje é a morte para Deus. Espiritual. Quer dizer que não tem a salvação. Mas isso aí, Francisco, sabe o que é? É falta de ler Romanos. Eu falei para ele, se eu não ler a Bíblia... Leia Romanos. Fala para ele, leia Romanos. Romanos, Hebreus, Efésios, tudo fala dessa. E ora pedindo, Senhor, me revela. Eles falam que estudar demais, a letra mata. Eu falei, quando está se referindo à letra matar, é o cientista que estuda tanto e quer achar um erro. Agora estudar a Bíblia, eu já até vi lá, marquei lá um versículo que fala que tem que estudar as escrituras dia após dia. Isso. Eu vou mostrar para ele, porque eu sei que ele está numa boa fé. Josué, nunca parte de ti e medita no livro dessa lei. Todos os dias. Medita. Então a Bíblia nos ensina, nós temos que buscar todo dia. Isso aí, mano, é uma artimanha. É uma artimanha do inimigo. Tá cegando. Para matar o cristão. A letra mata. Eu lembro quando eu me converti. Aí o povo disse assim, filho, você se converteu? Não vai ficar lendo a Bíblia todo dia não. Deus abençoe, em nome de Jesus. Sim, não leia a Bíblia todo dia não, porque eu conheço o fulano, de tanto ler a Bíblia ele ficou doido. Eu falei mesmo, quem que é não, que é o fulano? Nunca me mostrou esse cidadão. Mas sempre diz, não, mas é verdade, o cara leu demais a Bíblia, ele ficou doido. É a mesma história. A letra mata. Não vai estudar a Bíblia não, porque está escrito lá, a letra mata. Faraó, né, quando o povo quis sair, pode ir, mas as crianças ficam.
Exatamente. Pode ir, mas os animais ficam. Quer dizer, você se converteu, beleza, mas não precisa de ler a Bíblia. Você Exatamente. não precisa ser tão santo. Pode ser, né? Maleável, faraó. Realmente você falar de outro pouquinho atrás das promessas, Esaú, ele não amou a promessa. Engraçado que a Bíblia fala que Jacó, o nome dele era travesseiro, né? Só que assim, ele amou tanto a promessa que ele fez de tudo para ter a promessa. Então assim, o Senhor não muda, mas só que se você não quiser, ele passa para outro, né? Ele passou nesse caso para outro, que era Jacó, né? E é tão interessante que a Bíblia diz que Deus do ventre, Jacó corria atrás da promessa, atrás das bênçãos. E igual você falou, o Emanuel, no caso, se ele não quiser, infelizmente ele não vai querer, né? Deus, em nome de Jesus, ele vai querer. Vai querer. Já quer, né? Já quer. Mas se ele não quiser, eu não posso fazer nada. A não ser ensinar. Ensinar. E outra coisa é nós também. Nós temos que correr atrás da promessa. Nós temos que correr, não correr atrás de profecia, de profeta, gente. Mas Jacó, ele era conhecedor da palavra, que Abraão tinha uma promessa. E ele sabia que um dia ia chegar isso. Ele nunca desistiu. E assim foi José também no Egito. Ele sabia que tanto a pessoa, quando eu morrer, os meus ossos levam comigo. Deixa que não Egito, não. Hoje a gente vê tanta heresia que a gente já vai ficando com medo, igual está falando aqui. Nós temos que correr atrás da promessa. Olha, não me interessa. Vai dar um dia que eu vou ser levantado e acabou. Eu falei com ele, então quer dizer que o pecado de morte existia, ele se converteu com 30 e poucos anos, ele tem 60. Falei, então o pecado de morte só existia antes de você virar crente, você não morreu, você está vivo. Depois que você converteu, aí tem pecado de morte, os outros não têm direito mais de salvação. Então é meio estranho, né? Demais. Então não tem nem base do que ele está falando. Não tem como. Então, Romanos, irmãos, é tremendo para isso, porque não tem como. Eu acredito que o cara tem que querer, né? Tem que buscar. Tem toda a promessa de Deus tem. Os dedos se Isso buscar. é um dom gratuito de Deus. Tudo que é grato você tem que buscar. Exatamente. Aquilo que Ele não vem atrás de você, é de graça, mas você tem que buscar. o próprio Senhor Jesus repreendendo os fariseus, falou assim: olha, vocês se gabam dizendo, mas eu tenho por pai Abraão. Se Deus quiser, dessa pedra aqui, ele suscita filhos a Abraão. Qual que é o empecilho para ele fazer isso? Ele chegar para essa pedra e falar: vira gente aí, e da descendência de Abraão. Na hora, o que ele está dizendo? É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não adianta. Eu estou pagando, irmão, minha salvação. Estou pagando, agora eu tenho que orar mesmo, eu tenho que jejuar mesmo, porque, tem que pagar, né? Que dia que eu vou pagar? Nunca conseguirei nada. Nunca conseguirei, se não for pela graça do Senhor. Se não for pelo Senhor, não tem como, não adianta eu fazer e fazer e nunca vou conseguir fazer nada. Eu tenho que chegar e falar: Pai, obrigado. Eu não precisei fazer nada, o Senhor veio, o Senhor sim se fez homem, nasceu, foi sujeito ao pai e à mãe, não é verdade? Pregou, sofreu. O Gustavo hoje no Face ele colocou algo bem legal a respeito de Cristo. Foi hoje mesmo. Não, você fala assim: você disse que está com dor? Tem dodói, né? Falou assim, meio dodói. Falou assim: dor, meu amigo. Foi o que o Senhor fez. Nasceu como gente, sofreu, levou paulada, foi arrebentado, no final ainda crucificaram ele, sendo inocente de tudo. Isso ali sim foi dor. Ele fez. Para mim chegar e ainda com a maior cara de pau e dizer: não, Senhor, eu reconheço. Meu Deus, não é verdade? Nós temos que ser muito cara de pau, né? Para ser sincero, muito assim. Só que não, Senhor, eu te reconheço. Que fazemos nada. Nós não fazemos nada a não ser falar: Pai, eu reconheço. O Senhor veio, o Senhor fez tudo por mim. O Senhor fez tudo por mim.
Eu não preciso fazer nada. Talvez as pessoas às vezes acham que é difícil, assim, até eles se der conta que é tão mais fácil viver agradecendo o que Cristo fez, né? Porque o ingrato está sofrendo a vida toda, bate pro outro, porque não enxerga o espiritual. O empecilho para ele é carnal, tudo é na força do braço. Tudo na força do braço. E ele fez o que fez, explicando que é sobrenatural e é espiritual. E a pessoa está sofrendo pelo carnal, querendo vencer a própria força. Amém. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se Ele fez isso para tornar conhecido as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a que também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, não tem como. Tudo é pelo Senhor. Porque a palavra dele diz que tudo existiu por Ele e para Ele. Nós até cantamos as músicas, né? Para Ele são todas as coisas, né? É dele. Tudo é para Ele. Ele pode como o Senhor. Aleluia. Ele pode porque Ele quer. Ele Amém. pode fazer. E de um que era filho de um sacerdote, de vários deuses, chegar para ele e falar assim: sai daí. Como Ele fez com Abraão. Sai. E Abraão saiu. É como se hoje a gente, vamos supor aqui, o lado do Maranhão, do Codó, o Bida, né? O tal do Bida lá, de ser um dos maiores macumbeiros que existe no Brasil. É como se Deus chegasse para o filho desse cara e disse: ó, sai da casa do teu pai, não vou me revelar para ti e vou te dar uma promessa. Ah, mas Deus é injusto? Não, Ele fez. Ele tem poder para isso. Ele quis, assim Ele quis. E o cara não precisou fazer nada, simplesmente ouvir. Ah, eu vou, Pai. É o que nós precisamos fazer também, ouvir. Ouça. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te livra de todo pecado. Você ouve, é mesmo, é verdade. Jesus me salva, Jesus me liberta e Ele me livra de todo pecado. Amém, Senhor. Não é verdade? Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. É algo tremendo. Amém, Jesus. Paulo está dizendo: não basta ser judeus. Não é só judeus, é gentil, é qualquer um. Qualquer um. É todo aquele que falar: Senhor, amém. Obrigado. Obrigado, né, Francisco? Meu Deus, eu não preciso mais pagar a promessa. Ô, Pai, o Senhor é bom demais. Preciso mais nada, o Senhor já fez por mim. Glória a Deus por isso. Ninguém conseguiu, na realidade, cumprir o propósito de Cristo, é amar o próximo.
exato ele fez, né? Fez porque viu que não ia ser pior, não ia dar conta do ser humano. E ele saiu do trono, se abdicou dos seus poderes, né? E como homem cumpriu. Para nós, pelo menos, eu acho que é a única brecha da salvação hoje. Tem milhares de caminhos, mas a salvação é por um só. É só por um, meu irmão, não tem como. O único caminho é ele. Não tem. É igual tem um pessoal de uma rádio aí que eu acho legal, que eles falam assim: Jesus é a porta, o resto é parede. Tem como, é só ele. Só ele mesmo. A parede é a porta fora. 25. Como ele diz em Oséias: chamei meu povo a quem não é meu povo, e chamei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa profecia é nossa. Amém. Para nós. Eu não era amado do Senhor, eu não era povo dele, mas ele me chamou. Amém. Essa profecia se cumpriu em nós. Amém, Jesus. Quando Deus falou para Oséias: Oséias, vou chamar meu povo, mas é o meu povo que não é meu povo de Israel. Eu vou chamar minha amada, que não é minha amada de Israel. Somos nós, os gentios. É o que o apóstolo Paulo está explicando para esses irmãos. Amém? E Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Apenas aqueles que creram no Senhor Jesus. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Não alcançou. Porque se gabavam de si. Aquela parábola que o Senhor falou, que estava no templo, o fariseu e o publicano. Foi assim que ele falou? Deus, obrigado, sou bonzinho demais, eu ajudo o pobre, dou esmola, dou oferta, dou dízimo. No dia que faz um desafio para a igreja, eu sou o primeirinho aí lá, irmão, pode contar, o desafio é meu. Se nascer abóbora lá em casa, eu vou pegar o dízimo da abóbora, vou dar também. Sou bonzinho demais. Ó Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. 2 por semana. Eu oro 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Você pode ir lá que eu estou orando. Eu sou bom, sou esse aí não, ó. Ladrão aí, ó. Vai colher imposto e cobra mais para embolsar o dele. Aí o outro lá: pai, me perdoa. Eu sou ladrão mesmo. Oh meu Deus, eu não dou conta de sair dessa vida, me ajuda. Jesus falou. O publicano foi para casa perdoado. E o fariseu não foi, porque ele fez, não foi Deus. Ele foi se gabar diante de Deus, dizendo: eu fiz. É igual o irmão lá: não, mas eu pago pela minha salvação todo dia. Todo dia eu estou pagando por ela. Mal sabe que na hora de chegar lá não vai conseguir. Não tem como, irmãos. Pega lá e o Pedro não aceita, já tem uns 4 anos. Eu falei, mas no livro está escrito: o senhor prega com ele toda vez, ele não aceita. É a mesma coisa, se eu pagar a conta e o cara perdeu o dinheiro, eu tenho culpa, eu paguei. Prega, se ele não aceitar, está fazendo a sua parte. Deus mandou nós fazer a nossa parte. Ele não falou que
da luz dele. Tem uns que nunca vai converter mesmo. Vai ouvir, Os ouvir, apóstolos, Judas não converteu, hein? exato, andou 3 anos com o Senhor. A obrigação é, porque tem uma pracinha lá, eu não sei, vocês ficam disputando aí a igreja, porque tem 1000 pessoas, tem 5 igrejas, depois você fica disputando aí os irmãos pelo lado financeiro, mas na praça eu não vejo ninguém pregando. E quando vai o irmão na praça, eles põem correção, como é que eles falam? Põe de prova. Põe de prova, porque o irmão foi na praça. Prega a cruz. Vai pra lá, eu tô passando mal. Oh, Espírito Santo. Irmãos, então, não adianta eu pensar porque eu vou no domingo, que eu me batizei, que eu estou no domingo, porque eu jejuo, porque eu faço isso. Não adianta. Já dá o talão do dízimo anual, é 12 talões já dá todo dia. E não adianta, irmãos, porque assim, por isso, o povo de Israel, ainda hoje, estão perecendo. Tem que fazer essas coisas porque eu sou salvo. Porque eu amo o Senhor. Porque eu salvo para fazer isso, mas não vou salvar. Isso. Eu amo minha filha, a Esther. A Esther, de madrugada, ela acordou num chororô, né, meu bem? Chorou e chorou, e a mãe dela vai daqui, vai dali, e a menina chorando, e eu tinha que levantar hoje cedo para trabalhar. Eu fiquei assim, meu Deus, mas eu amo minha filha. Eu levantei da minha cama, fui lá, peguei o remédio, montei as gotas e dei para ela. Tu, vai, meu bem, agora ela dorme. Dormiu. Eu fiz isso porque eu a amo. A mesma coisa com o Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. Porque eu amo, eu vou ler a Bíblia. O Alexandre é uma Vaulida, não é, Alexandre? Se a Vaulida chegar assim, meu bem, eu estou naqueles dias assim, que só aquela batatinha frita vai resolver. Você não vai fazer nem de batatinha para ela. Não é? Por quê? Não é porque ama. Porque ama. Tem como. A gente faz igual alguns, né? Se eu tiver 10 filhos, vai fazer pelos 10. Os 10. E Deus vai fazer para quantos? Para todos. Então, se eu amo o Senhor, eu vou ler a Bíblia. Se eu amo o Senhor, eu vou jejuar. Se eu amo o Senhor, eu vou estar reunido com os meus irmãos na igreja, nos ajuntamentos. Eu te chamo porque eu amo o Senhor. Eu vou estar nas comunhão, no partir do pão, nas orações, no ensino da palavra. Eu vou estar por quê? Porque eu amo o Senhor, não é porque eu estou pagando minha salvação. É diferente. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, os gentios eles não buscavam, estão sendo alcançados. E vocês, que veio a lei para vocês, que tudo foi para vocês, não estão. Irmãos, se isso aconteceu com eles, não se engane. Ó jambuzeiro, não é assim? Você que foi enxertado na videira verdadeira. Na videira, o jambuzeiro, ou foi na figueira? O jambuzeiro foi na figueira, né? Oliveira. Na oliveira. Você, ó jambuzeiro, que foi enxertado na figueira. Oliveira. Na oliveira. Se os galhos naturais o Senhor não poupou, imagine você que é de um enxerto. Não dê bom fruto não para você ver. Ou não me ame. Jambuzeiro é nós, então. Somos nós. Nós somos os jambuzeiros que fomos enxertados na oliveira. E os galhos da oliveira são os israelitas. Quer dizer Oliveira Brava. Jambuzeiro, isso, uma oliveira brava. São aqueles bravos mesmo, que dá no meio do mato que não serve para nada. Mas o Senhor foi lá, aquele bravo que não servia para nada. Como Oséias falou e o apóstolo Paulo está dizendo, pegou e enxertou. Amém. Precisei fazer nada. Ele foi, pegou, ele foi lá, nos pegou e nos enxertou. Fez com que Desse fruto. E fruto bom. E damos bons frutos. Então é por isso.
é por causa do Senhor. Aleluia. É por causa dele que eu estou aqui domingo após domingo, sábado após sábado, quarta após Glória a quarta, Deus. segunda após segunda. Amém? Ajuntamento após ajuntamento, reunião após reunião. Eu estou aqui por isso. E, irmãos, enxerga. É quando você pega um galho e vai lá numa árvore e coloca ela lá, aí ela vive, ela tipo se grudou. Falar o simplesão, ela grudou, colou naquela árvore. Uma árvore que não era ela. É igual na casa da Alexandre, ele tem um pé de jabuticaba, né, Alexandre? Enxertada. Irmãos, é interessante demais. Do lado, a jabuticaba é azeda, e do outro, na outra galha, é docinho como mel. É trem mais louco. Eu pé de laranja e ele tá botando embaixo. Eu olhei embaixo dele não. Olha, aí ele tem um pé de laranja que enxertou embaixo de limão, que está nascendo limão no pé de laranja. Então isso é um enxerto, é algo que não é dele. E assim somos nós. Nós fomos enxertados no Senhor. Amém? 32. E por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião a pedra de tropeço, em uma rocha me faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aleluia. Irmãos, se nós confiamos no Senhor, Aleluia. nós não seremos envergonhados. Amém, Jesus. Não seremos, porque não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós cremos, que Ele já fez tudo por nós. Ele já fez, só bastamos crer, ter essa fé, que é o Senhor. Foi por causa dele, amém? Que nós estamos aqui hoje, por causa do Senhor. Nós estamos hoje, e não vamos cair no erro. Não vamos cair no erro da religiosidade. Aleluia. De que estou fazendo algo em troca. Porque eu não troco nada. Eu não estou casado com minha esposa porque ela vai me dar algo em troca. Não. Casei com ela porque eu a amo. Me casei, mas eu não casei. Eu vou casar com a Juliana porque ela tem isso, ela vai. Aí eu só vou fazer assim, ela vai vir e fazer. Não. Não é assim também com o Senhor. Nós temos que amar ao Senhor. Eu nunca vou trocar minha salvação. Nunca vou conseguir pagar. Porque o preço foi alto. Foi um preço de vida. E eu não posso dar a minha vida. Amém, Jesus. Não posso dar a minha vida. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Só nosso Senhor.